Jesus, certa vez, quando interrogado pelos fariseus com que autoridade ele libertava e curava e fazia maravilhas, ele condicionou a resposta dele a outra pergunta, que no caso ele perguntou aos fariseus: Senhor, de onde era o batismo de João? Dos céus ou da terra? Jesus Cristo deixou uma lacuna nessa passagem, ele não explicou. Ele deixou para nós investigarmos, deixou para nós pesquisarmos, realizarmos estudos sobre o batismo. E é isso que eu pretendo fazer com vocês agora. A minha intenção é tão somente explanar aqui uma reflexão e um estudo sobre o batismo. Batismo esse que durante tanto tempo foi erroneamente praticado, foi erroneamente ensinado e até hoje se ensina nas igrejas. Um dos exemplos é a Igreja Católica, que realiza batismo de crianças. Não há nenhuma passagem nas Escrituras nos orientando, nos exortando a realizar batismo de crianças, porque as crianças elas não têm consciência do pecado. As crianças elas não têm, espiritualmente falando, a consciência de culpa que o pecado gerou. Então não tem como nós exigirmos de uma criança um arrependimento, um entendimento em relação ao que é a culpa sobre o pecado. Todos pecamos, mas as crianças elas não têm ainda esse entendimento. Não por acaso o Senhor Jesus Cristo falou: deixem as criancinhas, deixem elas vir até a mim, porque é delas o reino dos céus. Então é um erro batizar crianças. As igrejas católicas e algumas igrejas cristãs ortodoxas ainda realizam batismos de crianças, inclusive recém-nascidos, o que é um grande erro teológico, não traz edificação para a própria igreja de Cristo Jesus. Por isso aqui eu quero trazer para vocês uma reflexão, um pequeno estudo sobre o que a palavra de Deus ela fala sobre o batismo. A palavra de Deus também ela nos dá esse leque de liberdade para estudar, para refletir. A Bíblia Sagrada não nos dá, ela não nos condiciona a vivermos uma vida sem pensarmos, sem refletirmos, sem estudarmos a palavra de Deus e sem exercitarmos o nosso senso crítico daquilo que nós achamos certo ou errado. E por isso aqui, mais uma vez, eu quero deixar aquilo que eu entendo sobre o batismo. E eu quero também que vocês comentem, eu quero que vocês façam enviem suas posições, aquilo que vocês acham sobre o batismo, se ele é ou não obrigatório, se é certo ou não determinada prática do batismo realizada. Por isso eu quero começar sobre o batismo da antiga aliança. Por isso eu pretendo fazer 2 vídeos, pessoal. O primeiro vídeo eu vou entrar numa discussão, numa digressão, digamos assim, numa reflexão sobre o batismo, começando pelo estudo dele na antiga aliança. Então vamos lá. Tevilá é o termo hebraico para identificar o batismo bíblico. E esse termo tevilá no hebraico ele significa imersão. A raiz vem do verbo tabal, que significa mergulhar, imergir. O verbo transmite a ideia de imergir um corpo
ou um objeto no líquido. Na Septuaginta é o nome que é a versão hebraica traduzida em etapas para o grego koiné entre o século III a.C. e o século I a.C. A palavra geralmente utilizada era baptó, para traduzir a palavra tevilá. Então, tevilá é uma palavra mais antiga para se referir ao batismo, e a palavra traduzida do hebraico para o grego se comumente utilizou como baptó, que aí se deriva baptizo, em grego, que significa batismo. Porém, na Taná, Primeiro Testamento Aliança, não há uma tradução literal do hebraico para o português. Houve uma tradução do hebraico para o grego, mas não houve uma tradução literal da palavra batismo para o português. O termo que pode expressar, então, melhor seu significado assim considerado é imergir, pôr um corpo físico imerso em um líquido. Banhar, lavar, derramar, cobrir completamente. A palavra imersão, pessoal, então, é um conceito judaico de purificação, como era chamada tevilá. Este conceito é bem claro no livro de João. Em observação ao conceito de purificação, a tradução bíblica judaica trata a imersão como objeto de uma legislação rigorosa, uma vez que dela depende o estado de pureza do ritual para o bom funcionamento da aliança com Adonai. Os sacerdotes imergiam antes de vestir suas roupas litúrgicas para adentrar no santuário. Isso está descrito em Êxodo, no capítulo 42, verso 12, em Levítico, capítulo 8, verso 6, e em Levítico, capítulo 16, verso 4. Então, gente, era a prática dos sacerdotes, antes de entrar no santuário, banhar-se totalmente, com um símbolo de purificação. A Torá, em Deuteronômio, capítulo 23, do verso 10 ao 11, diz que se houver entre vós alguém que por motivo de poluição noturna não esteja limpo, sairá do acampamento, não permanecerá nele, porém em declinando a tarde, lavar-se-á em água, e posto o sol, entrará para o meio do acampamento. Então, gente, a lavagem, o batismo e a lavagem, que tem alguns termos, alguns significados, algumas expressões para distinguir, como a própria tevilá, servia para purificar. Era um ritual judaico praticado pelo povo hebreu, para purificar a alma, permitir que aquela alma, fosse assim autorizada a praticar o sacerdócio, a ser considerada limpa. Então esse era a finalidade da lavagem, que se costumou hoje dizer de batismo. Alguns judeus, eles comumente dizem que a imersão que João praticava tem um simbolismo judeu tradicional da purificação das faltas, para um bom funcionamento da aliança com o Eterno. João anuncia a palavra libertadora de Adonai. Mateus capítulo 3, do verso 1 ao 2, diz assim: naqueles dias apareceu João, o imersor. Ele chama no deserto da Judéia e diz: retornai, sim, está próximo o reino dos céus. João anuncia o arrependimento, o retorno, que é o ato de retorno a Adonai e para a sua Torá. Essa era a finalidade de João. Quando João dizia arrependei-vos, ele se referia ao povo judeu que, devido às transgressões que nós conhecemos, no Antigo Testamento, o levou, ou seja, o povo hebreu, ao cativeiro babilônico. Os judeus acreditam que Yeshua HaMashiach, assim como ele era chamado, ao solicitar a imersão realizada por João em Mateus capítulo 3, verso 14 e 15, quis cumprir assim toda a justiça. A gente tem que se lembrar, pessoal, que Jesus Cristo nasceu sob a lei. Ele nasceu sob a lei de Moisés. E ele, para nos salvar,
ele tinha que cumprir a lei de Moisés integralmente, ele não poderia falhar em nenhum ponto, a nenhum ponto. A própria Bíblia diz, ela confirma isso quando ela fala que Cristo, nosso Senhor, morreu sem pecado. A palavra de Deus diz também que ele não conheceu o pecado, apesar de ter habitado num corpo de carne semelhante ao nosso. E é por isso que, inclusive, os judeus afirmam isso, confirmam isso, e aí eu sou obrigado a concordar também, porque assim eu entendo, que Jesus Cristo, quando solicitou a imersão na água por João, ele quis ali cumprir um ritual que já era estabelecido há muito tempo. Como eu falei, no livro de Levítico, muitas vezes é descrito que os sacerdotes, antes de entrar no santuário, eles se lavavam. Essa lavagem, ela era uma sombra daquilo que viria a ser o banho do Senhor Jesus Cristo. Como nosso sumo sacerdote, ele teria que, antes de cumprir a sua missão, antes de ser sacrificado, ser banhado em água, cumprindo, como ele falou, toda a justiça. A purificação, gente, não à toa era tão importante que alguns animais, rolas, alguns pombos, eles eram lavados antes do sacrifício. É importante destacar também que a palavra batismo, principalmente depois do cativeiro babilônico, ela tomou outro significado. E isso é um significado forte, inclusive, uma prática muito forte. E eles inventaram outro termo, foi dado outro termo para o batismo que era chamado de mikveh. O mikveh significa espécies de piscinas ou cisternas de que recebiam um rigoroso controle de higiene, e eram atraentes e completamente íntimas as mikvehs, pessoal, tá bom? Então, após o cativeiro babilônico, os hebreus, os judeus inclusive, por sinal, eles tinham um costume muito forte, eles aumentavam muito esse costume, inclusive a quantidade de banhos eram aumentadas. Essa prática de banhos ela foi mais assim levada a sério, porque o povo vinha de 70 anos de cativeiro, o povo não estava cansado, o povo não queria mais entrar em nenhum tipo de cativeiro, o povo não queria mais sofrer, o povo já sabia das consequências da desobediência e do descumprimento das leis de Deus, por isso eles criaram esses mecanismos, essas piscinas, essas mikvahs, onde eles eram constantemente banhados. Há comentários que eles se banhavam várias vezes durante o dia, justamente para cumprir com toda seriedade a sua purificação, devido ao trauma que tinha gerado o cativeiro babilônico. Essas piscinas, pessoal, elas eram feitas de águas vivas, Por exemplo, águas de chuvas, pessoal. O uso mais importante de uma mikveh, até os dias de hoje, é feito pelas mulheres judias, que imergem mensalmente após o ciclo menstrual e antes de renovar as relações conjugais. Então, é um rito que hoje é levado muito mais a sério do que antes, justamente como eu expliquei, do grande período de sofrimento do povo judeu, do medo de descumprir a lei do Eterno, a lei de Deus. Ela é também usada, a mikveh, por noivas antes de seu casamento e por convertidos como a última etapa do processo de conversão. Então hoje, pessoal, quem é convertido ao judaísmo, ele é obrigado a se banhar numa mikveh, a entrar dentro de uma cisterna, uma piscina criada
por águas vivas, águas de rios, águas de chuvas, águas inclusive rigorosamente bem tratadas, para que essa pessoa seja considerada uma judia. Como eu falei, pessoal, o rito do batismo ele é muito antigo. Há relatos de que outros povos do Oriente Médio também tinham essa cultura do batismo, né, da imersão nas águas como simbolismo de purificação. Né? O povo do Egito, por exemplo, há relatos de que eles realizavam esses batismos, claro, com suas peculiaridades, mas povos originários daquela região, do Oriente Médio, eles detinham essa prática de realizar o batismo. E no caso dos judeus, essa tradição ela começou com a Aliança do Sinai. Após 3 meses da libertação do Egito, né? Quando Moisés ele libertou o povo do Egito, quando os israelitas chegaram ao deserto do Sinai, né? Quando Moisés ele foi instruído por Deus para escrever os 10 mandamentos, ele foi instruído por Deus para estabelecer o modelo daquilo que foi mostrado nos céus, né, que seria o tabernáculo. Né. Nesse período, inclusive com a orientação do Senhor, Moisés instituía também, naquela época, a lavagem como condição pretérita para a entrada de todo e qualquer sacerdote que viesse a exercer o sacerdócio. Então eles praticavam esse ritual da lavagem. Então, pessoal, naquele tempo Deus ele estava prestes a exercer uma aliança com o povo de Israel, com a finalidade de estabelecer uma nação santa e um reino sacerdotal. Tá bom? Deus tinha, desde aquela época, uma finalidade de estabelecer um reino sacerdotal. Por isso que Deus estabeleceu tantos rituais, tantas práticas, entre essas práticas, o ritual do batismo. Êxodo 29 traz as seguintes passagens, né? Eram orientações que o Senhor tinha dado ao povo de Israel quando eles saíram do Egito, né? E logo após Moisés ter recebido a tábua dos 10 mandamentos e ter estabelecido as ordens de Deus para a busca do reino sacerdotal, aqui tem algumas passagens que relatam os mandamentos que o Senhor deu para o povo de Israel. E diz assim, Êxodo capítulo 29, isto é o que lhes hás de fazer para os santificar, para que me administrem um sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula, pão ázimo e bolos ázimos amassados com azeite, e coscorões ázimos, untados com azeite, com flor de farinha de trigo os farás, e os porás num cesto, e os trarás no cesto, com o novilho e os 2 carneiros. Aqui é bem interessante aqui, gente, o verso 4. Então o farás chegar a Arão e a seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Então, antes da entrada no santuário, Deus estabeleceu que todo sacerdote, né, porque Arão aqui era sacerdote, né, Arão aqui prefigurava a origem da linhagem sacerdotal, né? Deus aqui obrigava a todo sacerdote, antes da entrada na tenda da congregação, a obrigação de se lavar com água, uma condição de purificação, né, digamos assim, de permissão, de legitimidade para, a partir daí, exercer o sacerdócio. Portanto, pessoal, essa passagem está inserida nas instruções detalhadas que Deus deu a Moisés sobre a consagração dos sacerdotes. O sacerdócio era uma função central na vida religiosa de Israel, e Arão, juntamente com seus filhos, foi escolhido por Deus para ser o primeiro sumo sacerdote e seus auxiliares no serviço do tabernáculo. Êxodo 29, então, detalha o rito da consagração, que era um processo específico para santificar os sacerdotes e prepará-los para ministrar diante de Deus. O capítulo, assim, enfatiza a santidade necessária para quem serve no tabernáculo e a importância dos sacrifícios, rituais e símbolos para mediar a relação entre Deus e o povo. A consagração, pessoal, então,
Era um ato de separação, do qual os sacerdotes eram dedicados exclusivamente ao serviço de Deus. O sacerdote, então, era um mediador entre Deus e o povo. Esse processo de consagração destacava a seriedade do papel sacerdotal e a necessidade de estar espiritualmente apto para ministrar. O que é interessante, pessoal, é que existe aí um paralelo com Cristo. No Novo Testamento, Jesus é apresentado como sumo sacerdote perfeito. Hebreus, capítulo 4, do verso 14 ao 16, que por meio de sua própria pureza e sacrifício, santifica aqueles que vêm a Deus. Não por acaso, pessoal, quando o profeta João visualizou a Cristo, vindo até ele disse: Senhor, eu é que careço de ser batizado por ti, tu vem a mim. Nesse momento, Jesus Cristo falou: deixa por hora, ou seja, deixa por agora, porque importa que toda a justiça seja cumprida. Que justiça era essa, pessoal? A justiça da lei de Moisés, a justiça ritualística, tudo aquilo que foi estabelecido desde a antiga aliança, que por sinal o Senhor ainda estava na antiga aliança. A nova aliança vem com a igreja, vem com o derramamento do Espírito. O Senhor Jesus Cristo, como eu falei, pessoal, ele nasceu sobre a lei. Então ele tinha, assim como todo e qualquer judeu, a obrigação de cumprir toda a lei. E por isso ele disse: deixa por hora, porque assim convém que se cumpra toda justiça. E assim tinha que ser feito, porque senão, pessoal, Jesus Cristo não teria cumprido a lei, teria descumprido a lei e não teria cumprido assim aquilo que ele fez por nós, que foi morrer sem pecado, que foi morrer sem mancha, que foi se doar, que foi derramar o seu sangue depois de ter cumprido com a perfeição necessária, com toda a perfeição necessária, aquilo que nenhum homem jamais poderia fazer, o derramamento do seu sangue para nos purificar. E é por isso que a palavra de Deus ela diz que o sangue de Cristo é puro e imaculado, porque senão não tinha como o Senhor Jesus nos purificar, tá bom? E aí, gente, aí vocês vão entender porque é que o sacrifício de Jesus ele é considerado perfeito e eficaz e eterno. E isso porque impressionantemente ele cumpriu tudo aquilo que estava previsto na lei. Todo tipo de preceito na lei o Senhor Jesus tinha que cumprir de forma perfeita, de forma eficaz e inerrante, para que o sacrifício dele, para o sangue dele fosse considerado puro e imaculado. E é por isso que nós devemos render realmente todo tipo de louvor ao Senhor, por tudo aquilo que ele fez por nós. Então, gente, eu vou explicar aqui para vocês, impressionantemente, porque é que Jesus Cristo teve que se batizar com 30 anos, tá certo? Isso aqui, gente, está escrito no livro de Números, no capítulo 4, no verso 3, que diz assim: da idade de 30 anos para cima, até os 50 anos, será todo aquele que entrar neste sacerdócio, ou seja, nesse serviço, para fazer o trabalho na tenda da congregação. Se a gente for também, pessoal, lá no livro de Levítico, do verso 1 ao 6, que diz assim, ó: falou mais ao Senhor a Moisés, dizendo: toma Arão e a seus filhos com ele as vestes e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros e o cesto dos pães ázimos, e reúne toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação reunisse à porta da tenda da congregação. Então, pessoal, o fato de Cristo, do nosso Senhor, ter se batizado com 30 anos era a idade mínima que ele tinha que exercer, que ele tinha que começar o seu ministério, Eu sei que muitas pessoas, assim como eu, muitas vezes já se perguntou: poxa, por que Jesus não começou o seu ministério com 20 anos, Se ele era o Filho de Deus, por que ele não começou o seu ministério com 18? Por que ele não começou o seu ministério com 28 anos? Por que ele não começou o seu ministério jovem, por sinal, Inclusive tem até passagens na Bíblia, ele com 12 anos ensinando aos anciãos dentro do templo, Então, gente, o Senhor Jesus começou o seu ministério com 30 anos, porque isso aí era previsto na lei cerimonial.
Isso aí era previsto na lei de Moisés como condição para o início do sacerdócio. O sacerdócio ele tinha que começar, a idade mínima era com 30 anos e no máximo até 50 anos. Isso era estabelecido pela lei de Moisés. Então o Senhor Jesus, como cumpriu perfeitamente, rigorosamente, e como veio para fazer isso por nós, ele tinha que rigorosamente cumprir tudo aquilo que estava previsto na lei. E uma dessas regras era iniciar o seu ministério com 30 anos, e foi exatamente isso que aconteceu. Ele iniciou o seu ministério com 30 anos de idade. Então, pessoal, eu quero deixar essa primeira parte do estudo para vocês entenderem o que significa o batismo, né? O que João pregava o batismo. João, na verdade, cumpria aquilo que já se fazia, né, como tradição desde a saída do Egito, né, quando Deus instituiu a obrigatoriedade da purificação para o exercício de todo e qualquer sacerdócio. Então, pessoal, nesse primeiro momento, eu quis explicar a vocês sobre o que era o batismo, sobre o que é o batismo, né? Porque como ele foi instituído, né? A gente sabe que o batismo, como eu falei, ele foi instituído com uma obrigação, como uma lei a ser estritamente obedecida por todo e qualquer judeu, de todo e qualquer judeu que fosse escolhido e assim se preparasse para exercer o sacerdócio. Então era obrigatório a lavagem do seu corpo, né, para que ele fosse considerado limpo e autorizado a exercer o sacerdócio e ser assim intermediador entre Deus e o povo, tá bom? Eu fico por aqui nessa primeira parte do ensino sobre o batismo. No próximo vídeo, pessoal, que eu fazer sobre o batismo, eu vou fazer uma digressão com vocês aqui, um estudo, uma discussão sobre o batismo na nova aliança. Como eu falei, né, Jesus Cristo certa vez perguntou aos fariseus da época: o batismo de João era do céu ou da terra? O Senhor Jesus nos deu liberdade para nós estudarmos, para nós exercermos o nosso raciocínio, o nosso senso crítico e o estudo profundo da palavra. Não à toa ele falou, né? Examinai as Escrituras, porque vocês julgam ter elas a vida eterna, e são elas que testificam de mim, tá bom? E ao estudarmos o batismo, nós não estamos aqui negando a nossa fé, independente de posições. Uns acreditam que não é mais obrigatório, outros acreditam que ainda é obrigatório. Uns acreditam que o batismo pode ser exercido de um jeito, outros acreditam que o batismo pode ser exercido de outra forma. Isso não é capaz de quebrar a coisa mais importante da palavra, que é a unidade da fé, a unidade centrada naquilo que o Senhor, né, consumou na cruz do Calvário, e que nós nos apoiamos, que é a nossa fé, né? É através da nossa fé que nós temos a certeza da esperança da vida eterna, não porque nós merecemos, mas por aquilo que o Senhor Jesus ele fez por nós, tá bom, pessoal? Então, se vocês entenderam aí, deixa os seus comentários, tá bom? Dê uma curtida, tá bom? Para que mais pessoas venham a entender, venham de repente compreender um pouco sobre o batismo, tá bom? Um grande abraço.